Plano Nacional de Educação é o mais importante instrumento de planejamento da política educacional do Brasil. É o documento que define metas que o país quer alcançar em 10 anos e as diretrizes para garantir que elas saiam do papel. O PNE, como a gente chama, olha para a educação básica e para a educação superior do país, e o primeiro entrou em vigor em 2001, com validade até 2011. Aí veio o segundo plano, que é o que está em vigor hoje. Ele foi aprovado em 2014 e valeria até 2024, mas o Congresso prorrogou a vigência até o fim deste ano. Por isso, os parlamentares estão debatendo um novo PNE para decidir as diretrizes da próxima década. É um momento super importante, porque o Plano Nacional de Educação sempre nasce de um processo intenso de trocas, com a participação da sociedade civil e a escuta dos atores do ecossistema da educação. O que sair do PNE é o que vai guiar as políticas públicas de educação do Brasil. Por isso, o episódio de hoje olha com atenção para o plano que está sendo traçado agora, trata das prioridades que ele pretende contemplar e discute a relevância desse documento para o futuro da educação brasileira. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Nosso convidado é o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. Ele é professor associado da Fundação Dom Cabral e presidente do Conselho da Anistia Internacional Brasil. Ricardo tem um currículo super extenso e entre os cargos que já ocupou foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social. Ele também é membro de conselhos de diversas organizações da sociedade civil. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Ricardo, tudo bem? Como é que você está? Oi, Davi, estou ótimo, prazer estar aqui contigo, já nesse clássico do podcast do Instituto Natura. Que legal, Ricardo. Para mim é um prazer imenso, uma honra também. Você é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço, então você ter tirado um tempinho para a gente conversar aqui, acho super importante. E queria também fazer um disclaimer aqui que você é uma das pessoas com quem eu aprendi muito já ao longo da minha carreira e continuo aprendendo. Então, para mim, um prazer ter você aqui para falar do tema do PNE que a gente escolheu para a conversa. Aprendizagem é recíproca, é um prazer enorme. Desde a época que eu era do conselho do Instituto Natura e seguimos juntos na vida. Então, bom, Ricardo, eu escolhi falar com você sobre um tema super importante que você está bem envolvido, que é o Plano Nacional da Educação, né? E eu comecei a abrir esse episódio aqui dando ênfase para a importância do Plano Nacional da Educação, a importância que ele tem para a educação, obviamente, né? E eu queria que a gente partisse daí, né? Então, primeiro eu queria que você explicasse por que esse é um instrumento fundamental, na sua opinião. Davi, a primeira dimensão é que o PNE serve como uma bússola, né? Como um orientador de longo prazo para as redes públicas e privadas e para a sociedade como um todo, né? E dá parâmetros para um bom planejamento para as redes municipais, para as redes estaduais, para as escolas públicas poderem estar em sintonia com a sociedade, pensando aí nos estudantes como um todo. Então, tem metas, tem estratégias, tem um compromisso, do ponto de vista do Estado, com o direito à educação, né? Então, o que ele faz? Primeiro, organiza prioridades, né? A gente depois pode discutir quais são elas todas, né? Da estrutura, ao fluxo, ao financiamento, várias dimensões, governança, etc. Segundo, porque dá transparência e cria condições bastante potenciais, pelo menos, mas que podem se tornar objetivas, de monitoramento como um todo, dos próprios atores públicos, mas também da sociedade civil. E em terceiro, destacaria isso para concluir, tem a ambição de poder organizar uma visão de longo prazo que articula a estratégia de educação com a expectativa de desenvolvimento socioeconômico e com a própria democracia. Então, o plano é muito útil potencialmente nessas três dimensões.
Perfeito. Acho que o fato de pensar a educação estrategicamente é algo que faz toda a diferença. Agora, eu vou obviamente querer mergulhar no conteúdo e entender sua percepção sobre o que está dentro do plano, mas antes de entrar aí, você falou que ele é um plano em sintonia com a sociedade e ele tem um processo de construção que é uma co-construção, na verdade, com diversos atores. Então, queria que a gente começasse por aí. Como é que é esse processo de discussão? Esse ano o plano está sendo discutido de uma maneira diferente dos anos anteriores. Como é que é esse processo para ele estar em sintonia com a sociedade mesmo? Davi, lembrando, a gente já está no terceiro, né, ciclo para abrir a terceira década. Então, o procedimento tem muita mobilização social, porque eu tenho conferências locais, municipais, elas geram representação para conferências estaduais, depois uma conferência nacional. Isso é articulado tanto com o Ministério da Educação como o Conselho Nacional de Educação. Isso tudo é consolidado no Congresso Nacional, para virar realmente uma peça do Legislativo que facilite a gestão como um todo do sistema. Nesse ano em particular, o Congresso fez um conjunto de emendas absolutamente inusitado, quase 3.700 emendas. Portanto, espelha mais sintonia, apesar dos dias de hoje, mas especificamente no PNE, do Congresso com as demandas que estão colocadas. Basicamente, você consegue criar um plano participativo que, para além da diretriz técnica que sai do plano, produz um compromisso sobre o futuro da educação a partir de escolhas que são coletivas, né? Que são compartilhadas, às vezes com boa representação, às vezes com representação mais fluida, mas como é um procedimento amplo, com muitos incentivos para a representação da sociedade como um todo, ele consegue ser um espelho do que está quente naquele momento, né? Distinto do primeiro, do segundo, o terceiro tem mais elementos aí importantes. Bom, com certeza eu vou querer entrar nessa questão das emendas daqui a pouco, mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Você está super envolvido nesse debate do PNE. Qual que está sendo o teu papel? Como você está participando dessa discussão? Davi, eu participo tanto pelo Instituto Unibanco nas discussões, vamos dizer, específicas da educação básica que a gente está mais vinculado, mas também muito próximo do Legislativo, em audiências públicas, participei, obviamente, da Conferência Nacional, tentando trazer algumas reflexões mais estruturadas sobre o desafio tanto de acesso, como permanência, como qualidade da educação básica como um todo. Além disso, um pouco sobre a reflexão do ensino técnico, profissional, como é que essas coisas estão articuladas. Mas uma ação mais intensa, digamos, é frente ao legislativo para poder dar conta de ajudar na reflexão crítica do que fazer, do que não fazer, o que dá para melhorar, o que não pode conter pioras, etc. O Instituto está dedicado a auxiliar essa reflexão no campo legislativo. Ótimo. Você já colocou alguns temas aqui, então vamos mergulhar nisso. Queria falar sobre o que está dentro agora do PNE, né? Então, o PNE tem 18 objetivos que se desdobram em 58 metas, né? É claro que eles estão sendo rediscutidos agora, né? Eu não vou pedir para você citar todos eles aqui, mas eu queria saber quais que você destaca, assim, o que você acha que é mais importante nesse plano? Olha, primeiro que ele é bem longo, né? Tem uma cobertura muito grande. Mas talvez um jeito de organizar essa reflexão, Davi, é mais ou menos dividido em 3 partes. Um terço, grosso modo, é sobre acesso e cobertura, tá? Elementos muito importantes. Só para dar na largada essa compartimentação. O outro terço, ele trata dos resultados finais, o que é esperado como resultante de todo o processo, tá? Outro terço, se a gente quisesse organizar assim, trabalha com a qualidade de cada etapa, com componentes, recursos humanos, financiamento, gestão democrática. É óbvio que ele não está organizado assim, ele é uma peça legislativa tradicional, mas se consegue ver que quando você recorta tanto os 18 objetivos como as 58 metas, e essa enorme quantidade de estratégias, sei lá, quase 300 estratégias, ela está de alguma forma dividida nessas 3 dimensões, tá? O que é muito importante é que está explícito, vamos dizer, o lado positivo, quais são
as metas que estão vinculadas aos investimentos que são definidos pelo poder discricionário do órgão executivo. Eu diria que está mais bem organizado do que no plano anterior, do que o segundo PNE. Tá? Quando estou falando aqui de ampliação de acesso, oferta de vagas em cada etapa, né, do infantil, e também nas modalidades. Uma modalidade, né, que você trabalha muito, o tempo integral, ela está especificada, o contorno está muito mais bem desenhado do que o anterior. É óbvio que tem uma fronteira que já era no segundo PNE difícil, que nessa segue difícil, quando você está pensando nessa discrecionalidade, é que não é muito explícito para os agentes, quando você está pensando nas metas tanto de pessoas, de recursos humanos, como na meta de financiamento, que as decisões que são discricionárias são da unidade, quando está falando de educação pública, né, são da unidade como um todo, ou seja, do município e do estado. Portanto, elas são interfaces entre as secretarias de educação e as secretarias de planejamento e as secretarias de fazenda. Então, todo o processo associado de controle social, de monitoramento, ele às vezes fica um pouco borrado, porque a gente não faz essa explicitação. Você quase como se sobredimensionasse aquilo que é possível estar estabelecido como responsabilidade exclusiva da educação, da Secretaria de Educação. Estou aqui falando dos gestores, né? Então, isso é muito importante. Parar aqui só para você seguir, mas tem uma outra recorte que tem a ver com os resultados, vamos dizer, finalísticos, né? Alfabetização, na idade certa, né? Distorção, conclusão, etc. Conclusão na etapa adequada, etc. O plano fala, mas como ele é um plano decenal, a gente já pode entrar, porque ele tem inovações boas também de período, mas várias dessas dimensões fica pouco nítido como é que o fluxo desse processo se dá, porque algumas dessas mudanças elas são da incidência imediata da política pública, mas outras são mudanças de cultura institucional, são mudanças de abordagem. Então, é razoavelmente difícil mesmo você no mesmo plano, mas isso está meio borrado ainda, tá? Por fim, uma da coisa que é muito importante é que tem resultados intermediários também que estão explícitos. Tá? Isso facilita um bom sistema de monitoramento. Né? Do ponto de vista do quadro geral, isso tudo é atravessado por dois vetores que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, mas assim, que é o vetor da qualidade e o vetor da equidade, o que é legal que está atravessando essas coisas como um todo. Tá? Concluo aqui só porque tem uma inovação, inclusive no relatório do Todos pela Educação é bem destacado, e é muito importante essa inovação, uma inovação institucional, perdão, que eu estou falando, que é a ideia de você permitir, já no próprio plano, ter período intermediário de revisão das metas. Ou seja, de você botar um marcador no meio mesmo, de 5 anos, para você poder ter um processo também de interação com a sociedade para rever. Então, isso também é uma coisa que não existia nos 2 primeiros planos, que pode dar uma liga melhor para você conseguir vincular o projeto de Estado de longo prazo, que passa por distintos governos, com ajustes finos em função do que está acontecendo na conjuntura e nas mudanças, talvez, também de impacto estrutural que acontece na educação. Muito bom. Tenho várias perguntas aqui do que você falou, daqui a pouco eu vou querer te perguntar de equidade também, mas eu queria ver se você consegue apontar para a gente. Então você falou, lá tem coisa de alfabetização, tem coisa de ensino técnico, tem questão de acesso, estrutura. Você consegue pegar alguma coisa mais objetiva que tem nesse plano que você acha que se destaca como alguma coisa interessante, alguma coisa que parece que vai ser mais ousada, alguma coisa diferente, alguma coisa que você considera super importante para a gente entender aonde que está? Lógico. Vamos fazer uma lista curta aqui, mas uma coisa muito positiva, que está em sintonia com o momento atual, né, da política educacional, inclusive o Instituto Natura tem muita responsabilidade com isso, é a ideia da alfabetização em idade certa. Ou seja, acho que a sinalização do plano sobre a importância da sociedade brasileira, dos gestores públicos como um todo, e obviamente o corpo docente, as famílias, estarem comprometidas com acertar o passo em direção à alfabetização na idade certa, isso está muito categórico, é extremamente importante. Tá? Isso está em sintonia, por exemplo, com a mudança que está relacionada com uma agenda que foi sancionada recentemente pelo governo federal também, que dialoga com a alfabetização na idade certa, que é ter um plano estruturado, integrado, coordenado entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, de uma política de primeira infância.
seja, tem uma ambiência que o plano expressa que é muito positiva em direção a gente se alinhar com as melhores práticas do mundo como um todo, né? Que é acertar o fluxo educacional como um todo desde a primeira infância. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou pular por outro ponto da educação básica, só a outra ponta, digamos assim. A estruturação dá uma reflexão sobre o ensino técnico profissional, o EPT. Isso está em linha com os processos que vão e voltam da reforma do ensino médio, que é muito importante, e a gente está conseguindo fazer com que haja uma expectativa de que as redes públicas, sobretudo, consigam, no ensino regular, e não só no concomitante, não só no subsequente, mas no ensino regular, viabilizar a oferta de um ensino técnico com trajetórias formativas adequadas e, esperemos, em sintonia tanto com o mercado de trabalho como com as expectativas dos jovens. Ou seja, está explícito no plano como é que há um desencantamento, não escrito assim, mas um desencantamento da juventude com o ensino médio e a necessidade da gente ter vias de saída pós-médio que não sejam só as universitárias. Evidentemente, a universitária é muito importante, tá certo? Mas não é para a maioria da população, e então a questão é como é que a gente consegue dar conta de ter o ensino técnico. Termino aqui com uma coisa que só duas que eu vou destacar aqui. O tempo integral, que é uma âncora de alinhamento do regime educacional brasileiro com aquilo que existe de melhores práticas no mundo, ou seja, a ideia de que, evidentemente, crianças, adolescentes e jovens deveriam ficar ao menos 7 horas do seu dia dentro do sistema de ensino. Então, isso é muito importante, tem várias consequências, mas isso é muito importante estar no plano porque alinha expectativas do ponto de vista de financiamento, cria parâmetros para você fazer uma projeção ao longo do tempo estruturada nessa direção. Isso é muito importante. Isso no ensino fundamental 1, no fundamental 2 e no médio, então isso é muito chave. E a outra questão é que, distinto dos outros planos, as modalidades e a reflexão das etapas associadas a recortes específicos que são muito centrais para o enfrentamento da desigualdade estão mais explícitas. Ou seja, a questão da educação quilombola, a questão da educação indígena, a questão da educação ribeirinha, a gente pode depois falar isso, mas isso que está em torno da ideia da equidade, que é você explicitar de forma nítida quais são as dimensões em que estruturalmente a educação está muito distante do ponto de vista da expectativa de uma sociedade mais justa, mais equânime. Isso também está explicitado no plano. Bem, são 58, então é muita coisa que está colocada, e eu não estou falando nada sobre ensino superior, que eu acho que a gente está focado nisso, também tem coisas importantes no ensino superior. Tá? Perfeito. Vamos puxar esse fio aí da equidade que você falou e vou juntar com a questão das emendas que você também colocou lá no início. O Todos pela Educação fez, né, um estudo sobre essas emendas e são muitas, mais de 3.000. E o assunto que mais apareceu nas emendas foi exatamente essa questão da equidade. E eu também, entendendo pelo que você falou e pelo que eu também conheço, eu vejo que essa discussão do PNE traz um outro nível de maturidade em relação a essa questão de equidade que a gente não tinha quando a última versão foi discutida. Então, assim, eu queria te ouvir, primeiro, para se aprofundar um pouco sobre essa questão da equidade no PNE agora, e depois queria também que você comentasse essa coisa de ter tantas emendas, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Queria te ouvir em relação a isso. Tá. Começar pela parte menos difícil, a equidade. Por um lado, é sintoma de que esse processo participativo, né, ao longo desses ciclos, está mais aderente ao que a sociedade está pulsando, né? Então, ter especificamente conteúdos com algum grau de detalhamento sobre a questão das relações étnico-raciais dentro do PNE, para além da Lei 10.639, tá, é muito importante. Está explícito, isso vai bater tanto no Fundeb, quando a gente está pensando o VAR, né, da desigualdade, mas especificamente no plano, como é que é, por exemplo, a equidade racial
deveria ser, e está explicitado assim, como um princípio que estrutura metas, indicadores e, inclusive, condições de monitoramento. Isso não estava assim no segundo plano. No segundo plano estava enunciado o valor da questão das relações étnico-raciais como organizadores da estratégia educacional. Era um enunciado importante. Mas agora está explícito como um princípio que organiza as metas, organiza os indicadores e está referenciado num bom sistema de monitoramento. Um parênteses, você sabe disso, mas para mim é muito potente ver isso, porque os primeiros papers que eu escrevi sobre desigualdade racial em educação são do final dos anos 90. Eu tenho um livro sobre equidade racial e gênero, publicado pelo Unesco, no ano 2000. Tá? Então, ver isso agora se organizando dentro do plano de forma mais robusta é muito importante. Qualificando um pouquinho, que parece que o plano, como ele deveria ser o espelho do que a sociedade está inquieta, para organizar, para parametrizar os desenhos das políticas e implementações por municípios, estados e pelas redes privadas também, é interessante ver como esta reflexão um dos núcleos duros da desigualdade brasileira está expressa como intenção de desenho programático das redes. Tá? Agora, evidentemente, o plano reconhece isso, dá esses parâmetros, mas ele em si não cria os instrumentos para superar isso. A questão chave geral, mas é só para pegar essa ideia de educação inclusiva, a questão étnico-racial, é que como é que os entes federados, municípios e estados criarão instrumentos objetivos para dar conta nisso. Volto a falar que o Fundeb já fez isso de forma explícita, mas é como é que os entes vão fazer isso. Então, o truque todo é como é que você vai dar conta dessa viabilidade. E aí, para a tua segunda pergunta, só para fazer o gancho, mais ou menos em torno de 15% das emendas que foram apresentadas nas propostas de alteração vem dessa discussão de educação inclusiva. Tá? É muito interessante desse ponto de vista, já te digo se eu acho bom ou ruim, mas é muito interessante porque, de alguma forma, uma parte importante do Legislativo, do Congresso, está tentando dar conta de enfrentar a discussão da desigualdade e atento para essa agenda. Tá? Alerta importante é que e aí o estudo que você se remeteu do Todos é fundamental nessa direção, um estudo muito detalhado, Todos pela Educação, de uma paciência incrível, é que nesse mesmo recorte que eu estou aqui frisando, né, que é o que você perguntou da equidade, existem um outro conjunto de emendas em quantidades não gigantescas, mas relevantes, que vão no sentido exatamente oposto. Vai na direção de, para atualizar no debate, um certo negacionismo em torno das dimensões que estão associadas à causalidade das desigualdades que a gente tem, tá? Tentando explicitar que, por exemplo, a questão étnico-racial não é relevante. Então, no balaio de 3.700 emendas, você tem discussões que estão associadas à redução da diversidade, que estão associadas a uma visão de contenção dessa potência que existe na sociedade brasileira, que está associada à sua diversidade como um todo. Então tem que tomar muita atenção e volta a dar os créditos. O relatório do Todos pela Educação é explícito desse ponto de vista. Tá? E é importante, como o podcast circula no mundo da educação, que as pessoas vejam isso. E, inclusive, cita, estou me lembrando aqui, um estudo do Observatório da Branquitude, que também explicita essa quantidade de projetos anti-equidade, digamos assim, que está dentro desse conjunto enorme de emendas. Então, o que em si, Davi, não é um problema, ou seja, as emendas explicitam o confronto, né, as divergências que existem no parlamento, isso não é um problema. O problema é que a gente sabe, aí não tem a ver com o nosso podcast, é como é que o campo democrático está tão tensionado, em que, infelizmente, por um lado, há negacionismos de evidências muito contundentes, e, por outro, situações que deveriam ser situações de disputas, que são de divergências, divisões distintas do mundo, às vezes são situações de se transformam adversários em inimigos e torna esse negócio impossível de andar, né? Gera um interdito, o que as pessoas chamam de polarização. Eu acho que isso não capta muito bem esse processo, mas pouco importa. Lá dentro existem emendas que são no sentido contrário desse espírito de um PNE que está alinhando a visão de uma educação transformadora com a democracia, certo? Isso está presente dentro desse conjunto de emendas
explicitando o confronto no legislativo, mas também provocando tensões que eu chamaria de retrocesso do campo educacional. Eu quero te fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui a questão do PNE, porque a gente discutiu um pouquinho essa questão das emendas e tudo mais, falamos antes do processo, a gente falou um pouco sobre o texto, e você, na tua resposta agora, em algum momento você falou assim, mas o truque todo é como é que vai viabilizar isso e tal. Então eu queria falar um pouco o que acontece depois, né? Como é que a gente implementa isso? E aí eu queria que você também aproveitasse para explicar essa coisa de que tem o Plano Nacional de Educação, mas também tem o Plano Estadual de Educação, também tem o Plano Municipal de Educação. Então, assim, explica um pouquinho o que acontece assim depois da revisão do Plano Nacional e quais são os desafios para fazer isso acontecer. Tá. O instrumento, vamos dizer, já consolidado dos dois anteriores é que o Plano Nacional serve como referência para cada estado fazer o seu plano estadual, né, e o plano municipal. Esse processo é de ida e volta, né? Você constrói de cima para baixo, depois desce de novo para poder ajustar essa agenda. O maior desafio do ponto de vista que você está colocando, sendo muito sintético, é, primeiro, são dois, né? Mas eu vou colocar o que mais interessa para a gente viabilizar a tradução desses planos em ações concretas. É o sistema de monitoramento. E quais são as consequências que existem desse sistema de monitoramento. Por um lado, você tem que gerar um processo de uma inteligência coletiva que seja capaz de identificar com alguma rapidez, né, o quanto estamos em direção ou não àquela trajetória esperada. O plano ser longo não quer dizer que o ciclo de monitoramento que afere onde estamos em direção a essa trajetória possa ser longo também. Então, eu preciso ter um monitoramento mais fino, mais curto, para poder corrigir rotas com alguma velocidade. Para isso é muito importante, mesmo tendo os planos estaduais e municipais, por exemplo, a função reguladora do Ministério da Educação e também a função do Ministério da Educação, que acho que está investindo nessa direção, de criar sistemas de monitoramento mais consistentes que possam ser adaptados pelos entes federados. E aí, sobretudo, a gente está falando da grande maioria dos entes federados, que a gente não está falando dos estados e das capitais, né? Que são municípios muito pequenos que não têm estruturas tradicionais para viabilizar esse monitoramento. A vantagem que nós temos hoje frente às décadas anteriores é que a tecnologia é um enorme fator parceiro de um bom sistema de monitoramento. A gente precisa ter instrumentos avaliativos, por exemplo, muito mais ágeis do que a gente tem só ter um SAEB a cada 2 anos. A gente precisa ter, só para pegar a avaliação de desempenho dos estudantes, mas todos os outros instrumentos a gente pode usar a tecnologia muito a favor de sistemas de avaliação mais curtos, maior granularidade de dados, ter mais sistema de controle da qualidade dos dados para a gente poder, num período muito curto, inclusive quando a gente está pensando nessa questão da equidade, para populações indígenas, quilombolas, para populações periféricas, a gente poder gerar indicadores que sejam capazes de captar o que está acontecendo para esses recortes, mas para a etapa da educação básica como um todo, e produzir um bom sistema de monitoramento para essa agenda. Parênteses. É óbvio que isso deveria ter consequências de responsabilização sobre os entes. No entanto, a gente não pode cair numa estrutura delirante de que o indicador responsabiliza com punição os entes, né? A gente precisa gerar capacidade técnica para apoiar essa responsabilização. Tá? E aí, só para te dar um dado muito quente, o Instituto Unibanco fez uma pesquisa agora com a Comissão da Educação como um todo. Na verdade, apoiou o eixo Políticas Públicas fazer uma pesquisa inédita, com a comissão especial do PNE. Isso é representativo da própria comissão, não do parlamento como um todo. 89% dos parlamentares defendem a responsabilização como um elemento que deve estar no PNE. 60 e poucos chegam a dizer que é o chefe do executivo e não o próprio secretário que devia estar, mas a reflexão já entre esse grupo é muito mais sóbria do que era a ideia de responsabilização punitiva. Mais ou menos 40% defendem uma advertência formal, 30% defendem devolução de recursos, mas basicamente a reflexão está sendo como é que de um bom sistema de monitoramento eu extraio responsabilizações do ponto de vista dos entes, mas associo essa responsabilização um bom apoio do governo federal, do governo estadual e do governo municipal para serem responsabilizações que tenham a ver com
a mudança de trajetórias em direção a beneficiar os estudantes e não simplesmente reprimir os gestores, tá certo? Então, acho que isso é uma consequência muito importante e a gente não está falando assim, em existindo condições objetivas de implementação que têm que ser definidas pelos estados e pelos municípios na rede pública, como é que eu também, como sociedade, monitoro e gero consequências que são consequências virtuosas, ou seja, que estão à busca de um ciclo de melhorias contínuas da gestão e do resultado sobre os jovens e sobre os adolescentes e sobre as crianças. Com a seguinte reflexão, só para concluir aqui, Davi, lembrando que quando a gente olha os últimos 20 anos, o Brasil tem melhorado, tem evoluído, mas tem evoluído numa velocidade baixa, mesmo que na direção certa. E a grande potência desse terceiro PNE é que ele ajude a gente a aumentar a velocidade de melhoria. Para isso, a gente precisa ter bons instrumentos de monitoramento com consequências que gerem resultados mais curtos, em curto prazo, para que a gente acelere a velocidade da melhoria. Lembrando que o mundo como um todo está avançando também. A gente está melhorando numa velocidade baixa frente a um mundo que está avançando. Então, a nossa distância está aumentando. O PNE pode ser muito útil para reduzir essa distância. Bom, você me deu o gancho perfeito para eu fazer a minha última pergunta aqui, que eu sempre faço uma pergunta final nos episódios, Ricardo. Eu troquei essa pergunta há pouco tempo e vou te contar o contexto. Eu estava numa reunião falando de educação e estava falando uma coisa muito parecida com o que você falou agora, que é, nós estamos avançando, não tem nenhuma dúvida que a gente está avançando, está na direção correta, mas não está na velocidade que a gente precisa, o resto do mundo continua avançando. Por outro lado, o debate está mais maduro, tal. E eu, como sempre, sou otimista, né? E aí uma outra pessoa falou assim, mas realmente a gente tem motivo para estar otimista, né, na educação brasileira? Então eu quero dividir essa pergunta aqui com você. A gente tem motivo para estar otimista ou pessimista com a educação brasileira? A pergunta do bilhão de dólares, não é isso? Eu acho que eu compartilho contigo. Eu sou um otimista realista. Há muitos elementos de inquietação. Vamos pegar aqui o diapasão do pessimismo, tá? Porque não necessariamente a gente vê um alinhamento da sociedade totalmente vinculado ao quão crucial é para o desenvolvimento como um todo das pessoas, dos indivíduos da sociedade, uma educação de alta qualidade para todos. Acho que a gente ainda está em construção e não conseguiu, como alguns outros países, algumas outras nações, dizer assim, há um acordo de sociedade quanto a essa direção e nosso desafio é discutir como fazer. O meu registro, vamos dizer, menos otimista é que a gente ainda não conseguiu fazer esse acordo amplo de sociedade. O meu registro otimista, que eu acho que domina o pessimismo, é que parte grande dos tomadores de decisão, parte grande da sociedade civil, parte grande das famílias, mas não todos, estão alinhados nessa direção e o sintoma importante é que a trajetória está na direção certa. Nosso problema é de calibragem sobre velocidade. E aí, o que me dá o otimismo é, por exemplo, a gente olhar o Fundamental 1 e ver que o Fundamental 1 teve melhorias relevantes na rede pública, relevantes, tá? E que sinalizam que a gente está na direção correta. A questão é como é que esse otimismo nosso efetivamente se transborda nessas duas direções aí, Davi, que é um arranjo de sociedade que gere uma ambição alta, a gente precisa ter uma ambição muito alta, e dois, como é que a gente pega essas experiências que já são exitosas e extrapola elas para todo o sistema. Então a questão não é copiar ou adaptar só o que já deu certo, é conseguir fazer aquilo que dá certo, ser referência para o conjunto do desafio da educação. Então, o lado otimista, já sabemos fazer de um jeito bem feito muitas coisas. A questão é, podemos generalizar isso? E se pudermos generalizar, vamos generalizar ancorados numa visão ambiciosa? Se a gente fizer esses dois movimentos, eu acho que a gente tem tudo para transformar a educação brasileira como um todo e, portanto, a gente pode ser otimista, com realismo. Eu concluo aqui o tempo todo eu estou tentando defender a ideia que a gente precisa desenvolver uma visão de uma utopia pragmática. Tá? Então, a gente precisa ter uma utopia ambiciosa e um pragmatismo muito consistente para viabilizar essa utopia.
Muito bem, a pergunta que eu fazia antes, eu parafraseava a tua utopia pragmática, que eu falava do sonho possível. Então acho que a gente está super alinhado. Bom, Ricardo, eu queria assim, te agradecer muito, como todas as conversas que eu tive com você, sinto que saio mais inteligente com o que aprendi. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu que agradeço, Davi, e além de agradecer, te dar os parabéns pelo podcast, pela resiliência do podcast e pela qualidade da sequência do podcast. É muito legal ver o Instituto Natura mergulhado, e você pessoalmente mergulhado, em produzir um campo de reflexão crítica significativo, inteligente, quente e com tanta continuidade. Parabéns, parabéns. Que legal, muito obrigado, Ricardo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado por ouvir este episódio. Segue o podcast no seu tocador favorito e deixa um comentário. A Cristiane Castilho, CEO da Mega Edu, deixou uma mensagem super legal pelo LinkedIn. Escreveu assim: "Estou maratonando o podcast, gostando muito. Esse episódio me lembrou o tanto de coisa que tem sido feita nesses últimos anos em tecnologia na educação. Se seguirmos esse ritmo de trabalhar em todas as frentes importantes, com passos firmes em cada uma delas, acho que podemos sonhar sim em começar a ver a tecnologia sendo de fato essa aliada de todo o sistema educacional." A Cristiane estava comentando do episódio em que a gente recebeu a Anita Stefani, diretora de apoio à gestão educacional na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. E a própria Cristiane vai vir aqui no podcast falar pra gente sobre conectividade. Bom, obrigado por ouvir mais esse episódio e obrigado às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio chega em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Yansur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.